Olá amigos! No final do ano passado eu coloquei um vídeo no YouTube falando sobre os salários mínimos da América do Sul e deixei esquecido no YouTube, né? Só que de repente no começo desse ano eu comecei a receber atualizações do YouTube dizendo que este vídeo havia alcançado 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil visualizações e eu pensei, não é possível? Como que um vídeo de um canal pequeno do interior tenha alcançado tanta gente assim? Então, em forma de agradecimento, eu resolvi gravar uma segunda parte desse vídeo, só que falando dos salários da América Central, mais o México. É amigos, o México, se você não sabe, faz parte da América do Norte. Então o México tem que estar lidando com os grandões lá do Norte, né? Com os Estados Unidos e com o Canadá. É como se o Kuririn tivesse que estar enfrentando o Freeza e o Majin Buu ao mesmo tempo, olha só. E se você quiser continuar recebendo esse tipo de dados, informações, imagens de países com foco na América Latina, se inscreva no canal e ative o sininho. E ajude esse canal a deixar de ser um canal do interior. Bom, fique até o final do vídeo, porque no final eu vou dar algumas informações e também mostrar alguns comentários inusitados do primeiro vídeo. Agora eu vou sair da tela e vamos lá. Santa Lúcia. Essa pequena ilha que fica entre Porto Rico e Venezuela possui mais de um salário mínimo. O salário mínimo naquele país varia de acordo com o setor e a função, e vai de 160 dólares do Caribe Oriental a 300 dólares do Caribe Oriental. Isso em reais são R$ 319,44 e R$ 598,95. A principal fonte de renda do país é a agricultura, com o cultivo de banana, cacau, coco, inhame e frutas cítricas. O turismo começou a se desenvolver há pouco tempo e tem potencial pela localização geográfica, né? Não é um país que se pode dizer industrializado, entretanto possui uma pequena indústria que produz sobretudo caixas de papelão, roupas, cerveja e eletrônicos. Santa Lúcia conta com um desemprego de 17,13%. A última medição do nível de pobreza no país aconteceu em 2016 e indicava que 20,3% da população vivia na pobreza. A inflação em 2020 foi de menos 1,75%, ou seja, uma deflação. E a estimativa de 2021 é de uma inflação de 2,53%. Haiti. Todos nós sabemos que o Haiti passa por sérios problemas, e não é só por causa do terremoto não. Desde a independência, o país nunca conseguiu se erguer e vive numa crise endêmica. Em se tratando de salários, o mínimo depende da área de atuação e pode variar de 7.500 golds a 16.500 golds, que em reais são R$ 394,63 e R$ 886,19. A principal atividade econômica do Haiti é a agricultura, e os principais produtos exportados são a cana-de-açúcar, o café e o cacau. A indústria no país é extremamente fraca e precária, e além do consumo interno ser pequeno devido principalmente à crise, precisa lidar também com a concorrência de produtos de qualidade superior que vem dos Estados Unidos e da República Dominicana, o que não dá margem para qualquer desenvolvimento da indústria local. Apesar de ser um país caribenho, não está na lista nem dos 10 mais visitados do Caribe, imagina se levar em consideração todo o continente. Então, o turismo não é uma fonte de renda significante para o país, o que deveria explorar, já que tem muitas belezas naturais. A taxa de desemprego oficial do Haiti é de 14,5%, mas outras fontes revelam que pode ser mais que o dobro, o que pode ser uma verdade, devido à situação que aquele país vive. Segundo o Banco Mundial, 60% da população vive abaixo da linha da pobreza e a inflação gira em torno de 20%. Cuba. O salário mínimo cubano é de 87 dólares, que em reais são R$ 459,56. Esse foi o último aumento que o país teve depois de anos de salário congelado.
Esse aumento veio logo depois dos protestos contra a situação precária do país em todos os setores. O governo praticamente quintuplicou o salário com esse aumento, mas parece que o aumento não fez bem para a economia do país, visto que em 2021 o país fechou com uma inflação de 70%, maior até que a da Argentina, que fechou em média 50%. Uma das principais divisas do país vem do turismo. Havana, desde muito tempo, é uma cidade turística e continuou sendo mesmo depois da insurgência comunista de 59. Outro setor forte do país é o agrícola, com produção de cana-de-açúcar, tabaco, arroz, banana, laranja e abacaxi. A indústria não é muito desenvolvida. Ela existe, mas é pequena. Está concentrada na produção de comida, mas não é o suficiente para a população, né? Muita coisa vem de fora. Na produção de bebidas, inclusive alcoólicas, de charutos, de algumas máquinas e alguns produtos químicos. Existe também um extrativismo mineral de cobre, cromita e cobalto. Mas veja bem, embora pareça bastante coisa e bastante fonte de trabalho, na verdade não é. Não é o suficiente para empregar toda a população ou um número considerável da população total do país. Outro setor da economia que é movimentado, por assim dizer, é o setor de serviços, especialmente o chamado mercado negro. Como os salários em Cuba são extremamente baixos, já levando em consideração os preços, e já também que os produtos em mercados subsidiados pelo governo são cada vez mais escassos, é preciso fazer alguma coisa para completar a renda, e muitas vezes acaba até sendo a renda principal, né? Muitos viram guias turísticos não oficiais, taxistas autônomos, reparadores de eletrodomésticos, mecânicos, inclusive no meio da rua, né? Já que o sujeito não tem condição de comprar ou de alugar um galpão para fazer de oficina. Outros viram artistas de rua, outros oferecem serviços diversos, como o amolador de faca, né? Existem inclusive um número considerável de garotas de programa estatisticamente falando. Cuba é um dos países que mais possuem dívidas com outros países. Isso se dá porque o país não tem condições de pagar os empréstimos que faz com as nações amigas e muitas vezes nem pagar os produtos que recebe subsidiados. É um pouco complicado conseguir dados sobre o desemprego no país. Um dos dados divulgados é que Cuba tem, entre aposentados e pessoas sem nenhum vínculo empregatício e que se declaram inativas, um total de 37,7% da população. Se compararmos com o Brasil, o número de aposentados está na casa dos 10%. E aí, já levando em consideração a nossa taxa de desemprego, significa que Cuba está numa situação muito pior do que a nossa. Cuba é o único país da América Latina que não divulga o índice de pobreza, mas os órgãos internacionais estimam que a pobreza vai do 40% ao 70%, levando em consideração a linha da pobreza medida pelo Banco Mundial, que são de $3,80 por dia. Mas não é difícil perceber isso, basta fazer uma pequena pesquisa na internet e ver a condição de vida dos lares de cubanos que vivem inclusive no centro de Havana, fora da parte turística que o governo mantém para impressionar, evidentemente. Jamaica. O salário mínimo da Jamaica é de $24.800 jamaicanos, que em reais são 857,10 centavos. Um dos principais setores econômicos do país é o turismo devido às suas belezas naturais. A agricultura também é outro carro forte, com o cultivo de cana-de-açúcar, da onde produzem o açúcar e o rum, do cacau, do café, da mandioca e da banana. A indústria está focada na produção de cimento, máquinas agrícolas, alimentos processados e indústria têxtil. A Jamaica fechou o ano de 2021 com uma taxa de desemprego de 7,1%, consideravelmente baixa, E o nível de pobreza está em 11%. A inflação estava estimada em 5,61% no ano de 2021. Nicarágua. Até a gravação desse vídeo, a Nicarágua ainda não tinha fechado o salário mínimo,
mas as negociações estavam em torno de 6.518 córdobas ao mês, que em reais são 991,83 centavos. A Nicarágua exporta café, carne, camarão, lagosta, tabaco, açúcar, ouro, amendoim e até roupas. Os recursos naturais do país incluem reservas de ouro, cobre e de prata. Mas mesmo assim, a Nicarágua é o segundo país mais pobre da região. A taxa de desemprego da Nicarágua é de 5%, mas sabemos que nesses 5% incluem pessoas com subemprego e empregos precários, que no caso são a maioria naquele país. Não existem dados recentes sobre os níveis de pobreza, mas a estimativa é que ultrapasse os 90%. A inflação estimada de 2021 é de 4,13%. Granada. O salário mínimo em Granada é de 546 dólares do Caribe Oriental e 33 centavos. Isso em reais são 1.091,91 centavos. A maior fonte de renda do país vem do turismo, seguido da agricultura, com considerável produção de noz moscada e cacau, e dos serviços financeiros estilo offshore, que são sociedades ou contas bancárias em países ou territórios fora do local de domicílio do sujeito ou da associação que abre a conta. Isso porque este país ou território oferece menor tributação e políticas de privacidade e confidencialidade aos investidores. A construção e a indústria também contribuem para o PIB, embora em menor quantidade, A última medição oficial do desemprego em Granada foi em 2017 e o país contava com um desemprego de 24%, um número extremamente alto, até mesmo para a região. A última medição de pobreza do país também é de 2017 e conta com uma taxa de 32%, muito elevada. A última medição de inflação do país foi em 2020, contabilizando uma inflação de menos 0,7%, ou seja, uma deflação, Pelo menos algum número é positivo naquele país. República Dominicana. O salário é baseado no tamanho das empresas, que vai de 11.900 pesos dominicanos nas empresas pequenas até 21 mil pesos para as grandes empresas, que em reais são de 1.114,8 centavos a 1.966,2 centavos. O país tem como principal atividade econômica o turismo, com uma ampla oferta de hotéis. Os turistas que mais visitam a República Dominicana são os americanos, os canadenses e os russos. A agricultura, apesar de ter sido ultrapassada pelo turismo, continua sendo um dos motores da economia, com o cultivo de cana-de-açúcar, arroz, cacau, café, entre outros produtos. A taxa de desemprego no país tem uma média de 8%, sendo que muita mão de obra está no mercado informal. O índice de pobreza alcançou os 23,4% em 2020, ano da última medição, e a inflação em 2021 foi de 8,5%. El Salvador. Neste país, o salário muda de acordo com a área. Por exemplo, os trabalhadores agropecuários possuem um mínimo de 243 dólares com 46 centavos. Na indústria, no comércio e no serviço, o salário mínimo sobe para 365 dólares. Isso mesmo, dólares. Desde 2001, o país vem usando o dólar americano como moeda corrente. Então quer dizer que, em reais, são 1.312,93 e R$ 1.968,37, respectivamente. El Salvador foi o primeiro país a tornar o Bitcoin como moeda oficial, mas não foi bem aceito pela população. A economia não é muito expressiva, baseia-se na exportação de café, cana-de-açúcar, camarão e vestuário. El Salvador é o único país da América Central que não possui litoral no Mar do Caribe, um ponto negativo para o país que perde com o turismo,
Um dado nada positivo é que quase metade da população salvadorenha vive abaixo da linha da pobreza e estima-se que 10% sejam subnutridos. A taxa de desemprego é de 9,5%, mas devido à quantidade de pobres no país, é difícil crer que seja um número real. É comum em países de terceiro mundo contar pessoas que não possuem emprego formal ou que não possuem emprego de tempo integral e que recebem ajuda do governo como se estivessem trabalhando, diminuindo assim a taxa de emprego. Uma ilusão. E isso acontece no Brasil também. A inflação em 2021 foi de 6,12%. México. O salário mínimo no México é contado ao dia e depende da região. Então, fiz os cálculos para passar a informação com o valor mensal, levando em consideração como fazemos aqui no Brasil, já que costumamos contar o salário mensal por aqui. Em todos os países que o salário não é divulgado mensalmente, como no México, acabei fazendo essa mesma conta, para facilitar. Em grande parte do país, ao mês, o salário mínimo está em 5.186 pesos mexicanos. Já na zona livre da fronteira norte, o salário mínimo mensal é de 7.810 pesos mexicanos. Em reais são 1.341,15 centavos e 2.019,76, respectivamente. Mas é preciso dizer que é muito comum no México pagar a mais que o salário mínimo. Digo isso porque em alguns países não costumam pagar mais que o mínimo não, hein? O México está entre as 15 maiores economias do mundo e é a segunda maior economia da América Latina. O país é, no entanto, muito dependente dos Estados Unidos, seu maior parceiro comercial e destino de 80% de suas exportações, o que é um perigo, hein? A economia do México é bem diversificada, incluindo indústrias de alta tecnologia, produção de petróleo, exploração mineral e manufaturas diversas. A agricultura representou apenas 3,38% do PIB mexicano. No Brasil, é mais de 20%. O México é o 7º maior poder agrícola do mundo, mesmo com essa representação baixa do PIB, e está entre os maiores produtores mundiais de café, açúcar, milho, laranja, abacate e limões. A indústria emprega 26,1% da força de trabalho e representa 30,88% do PIB, o que é um bom número, Isso segundo o Banco Mundial. O México está entre os principais produtores mundiais de vários minerais, incluindo prata, fluorita, zinco e mercúrio. Além disso, as reservas de petróleo e gás são um dos bens mais preciosos do país. O setor aeroespacial cresceu bruscamente graças ao desenvolvimento de um conglomerado em Querétaro e a presença de cerca de 190 empresas, incluindo a Bombardier, a Goodrich, o grupo Safran e a Honeywell, que juntas empregam 30 mil pessoas. O México é também um dos 10 maiores produtores mundiais de automóveis e, graças aos significantes investimentos imobiliários, o setor da construção também é dinâmico. O desenvolvimento dos setores de alta tecnologia, informação e software também estão em alta, movidos pela qualidade da força de trabalho, pelos conglomerados e pelos baixos custos das operações, que são favoráveis à criação de centros de atendimento. O México possui indústria têxteis, alimentícias, grandes indústrias químicas, petroquímicas, siderúrgicas, mecânicas e outras dedicadas à fabricação de bens de consumo duráveis, como automóveis e eletrodomésticos. O México tem a Cemex, terceira maior produtora de cimento do mundo, e também o Grupo Bimbo, que é a maior empresa de panificação do mundo. É líder não só no mercado mexicano, mas também no latino-americano em geral, com mais de 175 plantas localizadas em 24 países das Américas, Ásia, África e Europa, contando com mais de 133 mil funcionários e com um portfólio de mais de 100 marcas e mais de 13 mil produtos.
O México tem um grande parque automotriz de produção de carros, como Audi, BMW, Chrysler, Ford, GM, Honda, JAC, Kia, Hyundai, Mazda, Mercedes, Nissan, Volkswagen e Toyota. O turismo no país também é muito forte, com cidades como Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta, Acapulco, Riviera Maya e a própria capital, Cidade do México. Segundo a Forbes, o desemprego foi de 3,5% em 2021. O índice de pobreza é de 38,5%, um número consideravelmente alto, o que não fecha com a taxa de desemprego e os salários, né? A inflação de 2021 foi de 7,3%. São Vicente e Granadinas. O salário mínimo depende do setor. Por mês é de $750 do Caribe Oriental para trabalhadores domésticos, 1.200 para trabalhadores da indústria e 1.680 para a agricultura. Em reais são 1.497,36 centavos, 2.395,76 e 3.354,9 centavos, respectivamente. A economia se baseia principalmente na agricultura, cultivando banana, coco, cana-de-açúcar e tubérculos. O turismo vem crescendo muito ultimamente e já é quase tão importante quanto a agricultura. A taxa de desemprego do país é de 20,27%, com projeções de crescimento. Não há dados concretos do nível de pobreza no país, e a última taxa de inflação foi medida em 2020, quando o país teve uma deflação de menos 1%. Honduras. Também fixam os salários de acordo com a área e ainda depende da quantidade de trabalhadores. Por isso, existe uma grande quantidade de salários mínimos no país. Então, peguei os menores das áreas que contratam maior número de pessoas, né? Na agricultura, o salário mínimo é de 7.033 lempiras com 88 centavos. Na manufatura, 9.432 lempiras com 47 centavos. E na construção e no comércio, 9.742 lempiras com 45 centavos. Isso em reais são 1.545 com 10 centavos, 2.071 com 99 centavos e 2.140 com 19 centavos, respectivamente. A economia de Honduras é pouco desenvolvida e uma das mais pobres da região. Se baseia sobretudo na agricultura, que emprega 70% da população, e na pouca indústria, né? As fábricas produzem alimentos e roupas. Os principais produtos são a banana e o café, além de camarão, açúcar, carne e madeira. O turismo também está em ascensão devido às belezas naturais. Os principais destinos são as Ilhas de La Bahia e as ruínas maias de Copán, que são consideradas patrimônios da humanidade pela Unesco. A taxa de pobreza do país é de 70%, com estimativas de aumento. O desemprego é de 10,9% e a inflação fechou em 5,32% em 2021. Panamá. No Panamá existem cerca de 40 salários mínimos, dependendo da região do país e da atividade econômica. No Panamá, os salários são ajustados a cada 2 anos, hein? De todos os salários encontrados, o menor é de $290 para o setor doméstico. Uma diferença enorme se comparamos com o mínimo para o setor da saúde, que tem um salário de 686,39 centavos de dólares, hein? Para pequenas empresas, o mínimo é de $326,56 centavos. E para as grandes empresas é de $403. Isso, dólares. A moeda oficial do país é o balboa, que tem paridade de 1 para 1 com o dólar. Mas, apesar disso, a moeda utilizada, ou seja, em circulação, é o próprio dólar americano. Então, em reais, o salário mínimo varia de R$ 1.564,38, né, que é o do setor doméstico,
a 3.702, que é o do setor da saúde. Sem dúvida, um dos maiores motores da economia panamenha é o seu canal, que conecta mais de 140 rotas marítimas e 1.700 portos em 160 países. Dois de seus maiores clientes são a famosa Maersk e a China Ocean Shipping, claro, a China. O canal não serve apenas para encurtar rotas de um país a outro e enviar navios para seus destinos. Por causa do canal, o Panamá se tornou sede de empresas internacionais e impulsionou negócios como transporte, manufaturas, serviços e o setor bancário. O setor financeiro, o logístico e o turístico representam uns 75% do PIB. Por falar em PIB, a média de crescimento é por volta de 6%, que é o dobro do crescimento da América Latina como um todo, incluindo o Brasil, claro. A agricultura também é um setor importante no país, sendo grande produtor de açúcar, arroz, café e banana. Mas nem tudo é alegria, O Panamá, apesar de ter uma das maiores rendas per capita de todo o continente, é também um dos países mais desiguais e com um índice de pobreza que chega a 22%. O desemprego chega a 11,3% e a inflação a 2,6%, realmente baixa, Belize. O salário mínimo do país é de 643 dólares belizense com 50 centavos, que em reais são 1.723 com 32 centavos. A economia do país baseia-se principalmente na adesão de empresas offshore, mas a agricultura e a indústria de base agrária também são um dos motores da economia do país, sendo o açúcar o produto agrário mais exportado e a banana o que mais emprega. O turismo também é relevante, principalmente com as áreas ligadas ao mergulho, Um dado interessante é que existem mais belizianos morando nos Estados Unidos do que na própria Belize. A taxa de desemprego não é consenso entre as agências que realizam a pesquisa. Existe uma empresa que contabiliza um desemprego de 7,8%, outra a 23,7% e outra a 29,3%. É uma discrepância entre 7% e 29%. E julgando pela quantidade de pessoas que vivem fora do país, não é fácil de acreditar nos 7%. Principalmente quando a taxa de pobreza chega a 42% segundo a Unicef. Em 2020, a inflação do país foi de 0,12% e a estimativa para 2021 de 3,1%. Guatemala. O salário mínimo também é relacionado aos setores. O setor agrícola possui um salário mínimo de 3.122 quetzal com 55 centavos e os não agrícolas de 3.209 quetzal com 24 centavos. Isso em reais são 2.194 com 31 centavos e 2.255 com 23 centavos, respectivamente. A agricultura é o principal motor da economia, empregando mais da metade da população, sendo também o principal setor de exportação. Os principais cultivos são cana-de-açúcar, banana e café. A indústria, apesar de não muito grande, é uma das maiores da América Central, atuando nos segmentos de produtos químicos, farmacêuticos, têxtil, alimentício, petroquímico, borracha e madeireiro, principalmente na produção de móveis. Mas veja bem, a indústria desse país só é grande se comparada com a América Central, O turismo também é importante, já que faz parte do Caribe. Um dado interessante é que o índice de analfabetismo no país é extremamente alto, com 27% da população, enquanto que no Brasil o índice é de menos de 7%. O desemprego na Guatemala é de 2,5%, sendo o mais baixo de toda a América Latina, menor que os Estados Unidos e outros países de primeiro mundo, O problema é que existe um porém nesses números. Na verdade, o desemprego é tão alto no país que as pessoas desistem de buscar, e quando uma pessoa para de buscar emprego, ela deixa de fazer parte do cálculo para a porcentagem de desemprego,
Então, estatisticamente, ela não é mais uma desempregada, por isso o número tão baixo. E devemos levar essa situação para todos os países da América Latina. Não há dados reais sobre o desemprego no país. A pobreza chegou a 47% em 2020. Houve uma tentativa de diminuição da pobreza em 2021, mas os dados ainda não foram publicados. A inflação ficou em 3,07% em 2021. Costa Rica. O país tem um salário mínimo de 317.916 colon costarriquenho, que dá uma média de R$ 2.679,31. A economia do país depende fortemente do turismo. Afinal, mais de 41% dos turistas são americanos, e isso devido a vários setores, mas também a relação que esses dois países possuem. E essa relação é motivo para um vídeo à parte. Além das belas praias do país, as cordilheiras e os vulcões são atrações que chamam a atenção dos turistas. Além do turismo, a Costa Rica também trabalha o setor agrícola, com a exportação do café, banana, arroz, feijão, frutas tropicais e laranjas. Também exporta produtos eletrônicos, hein? Tanto é que possui uma fábrica de processadores da Intel, e não é pequena. O país vem tendo melhoras no setor industrial devido ao plano de 7 anos destinado à implementação de indústrias de alta tecnologia, com isenções fiscais para investidores que quiserem investir no país. Olha o exemplo em Brasil. A Costa Rica possui um elevado número de residentes formados em alguma coisa, e por isso o país é atrativo para investidores. Várias empresas globais de alta tecnologia já se instalaram ali. O único problema é que os bancos ainda seguem sendo estatais. O país possui um desemprego de 15%, é considerado alto, hein? A pobreza é de 23% e a inflação fechou em 2021 a 3,3%. Trinidade e Tobago. Neste país, o mínimo é de $4.200 de Trinidade e Tobago, que em reais são 3.334,62 centavos ao mês. A economia do país é até interessante se comparada com os países da região. Chega inclusive a atrair investidores estrangeiros. O país produz petróleo e gás natural. Existem fábricas de fertilizantes, aço, produtos químicos e cimento. Outro setor que aporta de maneira significativa para o PIB é o turismo. O desemprego no país é de 5,5%. O único informe oficial sobre a taxa de pobreza que encontrei é de 2014 e foi da população vivendo abaixo da linha da pobreza, que chegava a um 20%. É um índice altíssimo porque não é um índice de pobreza, mas sim de extrema pobreza. Em 2020, a inflação foi de 0,6% e a estimativa para 2021 era de 1%. Barbados. O mínimo é de $1.360 barbadense, que em reais são 3.640,20 centavos. Provavelmente por fazer parte do Caribe, o principal setor da economia é o turismo. Mas o setor financeiro, assim como outros países da região, também é importante. Antes, Barbados era considerado um paraíso fiscal, hoje já não é mais, mas o setor ainda é de importância para a economia do país. A agricultura também é outro setor e importante fonte de renda. A indústria se destaca pela produção de papel, objetos de metal e produtos químicos. O IDH do país é de 0,81, considerado o mais alto da região e um dos maiores de todo o continente americano. Mas nem tudo é um mar de rosas, né? A taxa de desemprego ainda é considerada alta, com uma média de 15% em 2021. A pobreza em Barbados está por volta de 15%. A inflação foi de 2,88% em 2020 e a estimativa para 2021 era de 2,47%. Antígua e Barbuda. O país possui um mínimo de $1.968 do Caribe Oriental, que em reais são 3.929,15 centavos.
A principal fonte de renda do país é o turismo, que é bem explorado devido às belezas naturais. Só o turismo é responsável por 50% do PIB. E claro, os americanos dominam o turismo por lá, sendo mais de 50%, deixando muitos dólares na ilha. Outro motor da economia é a agricultura, com a cana-de-açúcar, que vem enfrentando problemas ultimamente com a escassez da água. Olha só, problemas de água num país do Caribe. O parque industrial é reduzido, restringindo-se a produção de licor, que se beneficia da cana-de-açúcar, a produção de camas, artesanatos e algo de eletrônicos, mas não muito, né? O setor bancário também é interessante por ser uma espécie de paraíso fiscal. A última medição da taxa de desemprego no país foi em 2014, onde acumulava um 11%. Não é um país que possui muitos dados em páginas que se dedicam a isso, inclusive em inglês, que é o idioma deles. Então, não consegui encontrar taxa oficial de pobreza. A inflação de 2020 foi de 1% e a estimativa para 2021 era de 1,58%. São Cristóvão e Neves. O salário mínimo deste país é de 2.160 dólares do Caribe Oriental, que dá uma média de R$ 4.312,41. A principal receita do país vem do turismo, seguido do setor bancário e do cultivo da cana-de-açúcar. A pequena indústria fabrica bebidas, eletrônicos e roupas. A taxa de desemprego fechou em 4,5% em 2021, a de pobreza de 21,8% e o país teve uma deflação de menos 0,59% em 2020, com uma projeção de menos 0,97% em 2021. Bahamas. O mínimo é de 1.000 dólares bamianos, que tem o mesmo valor que o dólar americano. Então, na cotação do dia da gravação desse vídeo, o salário em reais fica R$ 5.401,35. Bahamas é um país que depende muito do turismo, que representa em média 70% do PIB. Porque, claro, a localização geográfica brindou ao país lindas praias com águas cristalinas e areias branquinhas. Daí onde o país possui uma interessante rede de hotelaria e de resorts. O setor bancário também é interessante, por ser outro paraíso fiscal, e um lugar interessante para as offshores. O setor financeiro corresponde a 15% do PIB. A agricultura também pesa na balança do PIB, com a cana-de-açúcar, o algodão, o sisal e algumas frutas. Existe também uma indústria de cimento e uma indústria pesqueira, além da produção de rum, da extração do sal do mar e da mineração de calcário. Gente, isso parece bastante, mas não é. Muitos países possuem alguma indústria e alguma produção, mas nem sempre é o suficiente para brindar à população uma saída laboral. Para ter uma ideia, as duas principais fontes de estatísticas colocam Bahamas com uma taxa de desemprego entre 14% e 25%. É um número relativamente alto, principalmente se levar em consideração a população, O governo anuncia que 11,1% da população vive na pobreza, mas agências internacionais comentam que, na verdade, esse número era para ser um pouco maior. A inflação é relativamente baixa. Existe mais de uma agência que faz a medição do lugar e varia de pouco mais de 1% para pouco mais de 2%. Independente se é 1% ou se é 2%, é um valor consideravelmente baixo, Nossa, quantos países que tem esse continente! E olha que nem foram todos, não é verdade? Vamos lá. É importante destacar que alguns desses países o salário mínimo não compra nem sequer uma cesta básica, como é o caso da Nicarágua, onde o salário mínimo compra apenas 41% da cesta básica, é praticamente que nem Cuba, Só para comparar, o salário mínimo brasileiro compra aproximadamente 2 cestas básicas. E olha que aqui eu não conheço ninguém que ganhe um salário mínimo, Todo mundo sai para trabalhar por mais que um salário mínimo, não é verdade? Então, com isso, a gente tem que ter em mente que não é porque um país tem um salário maior do que o outro que ele é melhor de viver, ou que o poder de compra é melhor do que aquele país que tem um salário mínimo menor. Lembrem do Uruguai no primeiro vídeo, Porque se você não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar aqui no card, se eu lembrar.
E perceberam que a maioria desses países tinham como fonte de renda principal ou turismo ou agricultura? Pois é, a indústria é realmente fraca naqueles países, né? Salvo o México, o Panamá e um ou outro ali. Então vamos terminar o vídeo para não ficar muito longo, né? Eu espero que vocês tenham gostado e por favor se inscrevam para fazer esse canal crescer. Tchau! O dono do canal exalta o liberalismo o tempo todo, ao mesmo tempo em que mostra um Brasil, hoje liberal, caindo pelas tabelas na economia. Brasil cai para a 124ª entre 190 países em ranking sobre facilidade de fazer negócios. Liberalismo. Dificuldade para empreender no Brasil faz com que mais pessoas pensem em internacionalizar seus negócios. Liberalismo. O Brasil é o país mais complexo do mundo para fazer negócios. Liberalismo. O Brasil ocupa a posição 109 entre 165 jurisdições em liberdade econômica. E viva o liberalismo! Como você compara a população desses países com o Brasil, que é um país continental com uma população muito superior desses países, que apesar das carências tem saúde, educação pública e assistência aos mais carentes? Essa comparação é desigual. Coloca a cabeça para pensar. Muito obrigado pelo conselho, minha senhora. Coloquei a cabeça para pensar e, segundo sua lógica, a China e os Estados Unidos, que têm uma das maiores populações do mundo, devem ter os menores salários do mundo. Quais país tem mais milionários na América do Sul? 3 pontos de interrogação. Pra mim é o que conta. Claro, porque esses milionários irão te dar dinheiros. Ou, como sua própria colocação, milhos. MERDA, BR, MERDA. Com 2 likes. Canal mentiroso de mau caráter. Não acreditem nesse manipulador de dados. Sim, eu faço parte da elite que manipula os dados para controlar a população. Mas é segredo, não espalhem. Imbecil bolsonarista. Mais um comunista. Ora, decidam-se, pessoal, ser os dois não dá. E até a próxima, neste mesmo canal, neste mesmo horário. Não, talvez não no mesmo horário, mas sim no mesmo canal.